Olá, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem acompanhando esse webinar. Sejam bem-vindos ao webinar Introdução ao Autodesk Docs, transformando a gestão de documentos em projetos de construção. Hoje a nossa especialista técnica, Juliana Conde, vai mostrar para vocês como revolucionar a forma como você gerencia os seus projetos com o Autodesk Docs. Essa vai ser uma série de 3 webinários que a gente vai fazer com foco em Autodesk Docs. Então, para você não perder, a gente sugere que você acompanhe nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal, que através de lá a gente está sempre postando os próximos eventos, além de bastante conteúdo em relação à arquitetura, engenharia e tecnologia no geral, tá bom? Então, antes da gente iniciar, de fato, o nosso webinar, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Eniene Santos, eu faço parte do time de marketing aqui da X4B, e vou falar para vocês um pouquinho da X4B, para quem ainda não conhece e não está tão familiarizado com as nossas soluções. Bom, pessoal, a X4B é uma empresa de tecnologia que desenvolve algumas soluções com foco em transformação digital. E dentro disso, a gente também leva para sua empresa redução de custos e aumento de resultados. Com mais de 15 anos de atuação no mercado, a gente tem uma carteira aí de mais de 4.000 clientes e cerca de 300 colaboradores, além de escritórios em 8 regiões estratégicas do Brasil, equipes de desenvolvimento e inovações dedicadas, equipes de suporte especializado e também uma atuação especializada tanto no setor público quanto no setor privado. A X4B conta com filiais e representantes em todo o território nacional. Apesar do nosso foco ser tecnologia, a gente entende também que a presença física é muito importante. Então, dessa forma, a gente pode proporcionar mais interação e agilidade nos nossos projetos. Então, hoje eu falo aqui do Rio, a matriz fica em São Paulo, mas a gente tem também escritórios em Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro, que é de onde eu falo, Ceará, Pernambuco e Bahia e Rio Grande do Sul também. A X4B ela trabalha com 4 pilares estratégicos, né? Sendo eles gestão de negócios e inovação, infraestrutura e colaboração em nuvem, a parte de segurança e a parte de design e engenharia, que é onde está o nosso webinar de hoje. Dentro desses pilares, a gente conta com diversas soluções aí. Vocês conseguem ver que a gente traz um leque de soluções separadas por pilar, e aí dentro de design e engenharia a gente conta com consultoria, licenciamento, treinamentos, workshops, esses webinários também que a gente faz, e suporte e diversas outras soluções. Ainda dentro desses pilares, vocês podem acompanhar algumas das nossas parcerias aí, líderes mundiais no segmento de tecnologia. Aqui são alguns dos nossos clientes do setor privado, tá? Então, a gente já trabalhou aí com o Banco BMG, 1001, Cometa, Saint-Gobain e etc. E aqui alguns dos nossos clientes do setor público. Petrobras, a Caixa, BNDES, Prefeitura de São Paulo e alguns outros. Então é isso, pessoal. A minha parte foi muito rápida. Eu vou deixar vocês agora na mão de quem entende do assunto e bom webinar para todos. Lembrando que vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai deixar um e-mail no final. É só mandar para o contato x4b.com que a gente encaminha para a nossa especialista e tenta sanar a sua dúvida da melhor forma possível. É com você, Ju. Certo, muito obrigada, Eniene. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui minha tela. Então, hoje, como a Eniene já falou, a gente vai explorar um pouco sobre a solução Autodesk Docs. Fazer aí um apanhado das principais funcionalidades da plataforma e ter aí algumas noções práticas, ver aí ao vivo como que é a interface da plataforma, quais são as suas principais comandos e como ela pode ajudar aí na gestão de documentos nos nossos projetos. Então, projeto de construção, de edificação, projeto de infraestrutura, parte ali de projetos de rodovias, ferrovias, saneamento. Então, toda o que engloba aí uma indústria da construção civil, a gente consegue utilizar aí a plataforma Autodesk Docs para gerenciar esses documentos do projeto. Então, antes de tudo, só me apresentando, meu nome é Juliana,
Eu sou engenheira civil, atuo aqui na X4B como engenheira de vendas Autodesk. Tenho especialização em engenharia sanitária e atuo aí na implantação do BIM em empresas da área de infraestrutura. Tá? Também sou instrutora certificada Autodesk, ministro treinamentos dos softwares ligados à área da infraestrutura, então os softwares do Civil 3D, InfraWorks, Autodesk Docs também, dou aí treinamentos. Deixo o meu contato aqui, e-mail, LinkedIn, para quem tiver dúvidas dessa parte mais técnica da plataforma, eu fico totalmente à disposição. Podem entrar em contato comigo para a gente tirar dúvidas e quem quiser saber mais, né, pós-webinar, fico à disposição. Então, vamos lá. O que é o Autodesk Docs? Então, o Autodesk Docs é o que a gente chama de ambiente comum de dados. Também temos o termo em inglês, o Common Data Environment, que em algumas literaturas, se vocês forem pesquisar aí, em vários artigos, também temos esse termo em inglês, né, que daí ficou bem conhecido pela sigla CDE, que é justamente desse termo em inglês. Então, o ambiente comum de dados é um ambiente digital onde todas as informações do projeto da construção são armazenadas. Aqui no Brasil, o ambiente comum de dados é normatizado pela ABNT NBR ISO 19650, que é a norma relativa à organização da informação da construção, gestão da informação usando o BIM. Então, para quem aí já trabalha, né, com a modelagem BIM, com softwares que contemplam a metodologia BIM, ou querem começar a utilizar o BIM em seus projetos, é primordial aí ter um ambiente comum de dados para fazer toda a gestão desses arquivos de modelagem BIM, certo? Essa norma é uma norma internacional, né, que foi adaptada e traduzida aqui para o mercado brasileiro pela ABNT, e é uma norma bem completa aí que a gente pode ter muitas informações do que um ambiente comum de dados tem que ter para atender a metodologia BIM. Então, o ambiente comum de dados também deve ser definido desde a fase licitatória. Então, já na fase licitatória, quando a gente fala de projetos públicos, né, obras públicas, ele já deve ser definido ali. E também é um item que deve estar contido no plano de execução BIM de todo o projeto feito em BIM. Então, é um item aí, digamos, obrigatório quando falamos de qualquer projeto que vai ser usado a metodologia BIM. E qual, né, a diferença aí do Autodesk Docs, sendo um ambiente comum de dados para um repositório de arquivos comum aí do mercado, né? Então, hoje, no mercado, a gente tem vários tipos de repositórios de arquivo. E qual é a diferença de usarmos o Autodesk Docs? Então, o Autodesk Docs não serve apenas para a gente armazenar os nossos arquivos, os nossos documentos nessa plataforma. O Autodesk Docs também gerencia os fluxos de trabalho que a gente vai utilizar durante o projeto. Então, algumas das principais características do Autodesk Docs, que todo o ambiente comum de dados para ser usado em um projeto BIM deve ter, é a questão do permissionamento, que é o controle ali de permissão de acesso, né? A gente sabe que dentro de um projeto a gente tem uma hierarquia ali padrão, né? Então a gente tem desde o gerente do projeto, os arquitetos, engenheiros, analistas, estagiários, todos que fazem parte, que estão participando ali dentro desse projeto, possuem ali
um certo tipo de permissão que devem ter para acessar a plataforma. Então, por exemplo, o analista ou o estagiário devem ter um permissionamento, muitas vezes, menor ali, de acesso mesmo aos arquivos da plataforma, às ações que devem ser feitas dentro da plataforma. Então, por exemplo, a gente consegue, dentro do Autodesk Docs, configurar a permissão aí para um estagiário, por exemplo. Então, um estagiário, todos que tiverem ali a função estagiário dentro do projeto, não vai ter não vai ter a permissão de apagar uma pasta, por exemplo, apagar um arquivo ou criar uma nova pasta. E conforme a gente vai subindo nessa hierarquia dentro do projeto, do pessoal dentro do projeto, chegando ali no gerente, né, no administrador do projeto, a gente tem já a permissão total dentro da plataforma. Então, ali o gestor consegue visualizar todos os arquivos do projeto, criar pastas, apagar pastas, pegar arquivos obsoletos. Então, a gente tem esses níveis de permissionamento que a gente consegue configurar dentro do próprio Autodesk Docs. Todas essas características que eu estou pontuando aqui, eu vou mostrar mais para frente aqui no webinar, mas na prática, dentro ali do próprio ambiente do Docs, para vocês verem e ficarem melhor de entender. Então, a próxima característica também seria a rastreabilidade, então, ter ali um controle de tudo que é feito dentro da plataforma em relação aos documentos, aos fluxos de trabalho. Então, a gente consegue ter um histórico e uma rastreabilidade de tudo que está acontecendo com os arquivos ali dentro da plataforma. Então, quem fez o upload de qual arquivo, quando foi feito esse upload, né, o dia, o horário, se alguém apagou algum arquivo, se alguém criou alguma pasta, se alguém aprovou algum documento. Então, tudo isso fica no histórico do Docs e muito fácil rastrear todas essas informações. Também temos a questão do formato de dados. Então, o Autodesk Docs suporta diferentes tipos de formatos de arquivo. Então, é o DWG, o RVT do Revit, PDF, MP4, arquivos de foto, né, fotografias. Então, vários, não só arquivos da própria fabricante Autodesk, mas também arquivos de outras fabricantes, como SketchUp. A gente consegue fazer upload, né, carregar dentro do Docs e também visualizar diretamente dentro da plataforma, sem a necessidade ali de ter que fazer o download na sua máquina para visualizar aquele arquivo PDF, ou DWG, ou RVT, certo? E também temos a questão da convenção de nomenclatura dos arquivos. Então, a gente sabe que muitas contratantes, né, e também a própria contratada, quando a gente está falando aí de projetos de públicos, né, a gente tem ali sempre um padrão de nomenclatura de arquivos. Então, por exemplo, o padrão de nomenclatura do DENIT, dos DRs, prefeituras, governos, né? A gente sempre tem ali um padrão de nome de arquivo que a gente deve seguir. Então, a gente consegue configurar esse padrão de nomenclatura dentro do Autodesk Docs para só permitir que os arquivos com o nome correto sejam carregados dentro da plataforma. Então, caso alguém tente fazer o upload de algum arquivo que não esteja em conformidade com o padrão de nomenclatura definido, a plataforma, né, o Autodesk Docs, na hora já vai acusar ali que esse nome de arquivo está fora do padrão, você tem que arrumar esse nome para poder
conseguir fazer o upload na plataforma. Tá? Então, são várias características aí que um ambiente comum de dados deve ter, que o Autodesk Docs atende. Daí, como que funciona, né? Basicamente, um fluxo de trabalho tradicional sem o uso de um ambiente comum de dados. Então, em um projeto, muitas vezes, a gente tem várias equipes, várias empresas trabalhando no mesmo projeto. Então, é o contratado, a contratante, subcontratados, terceirizados, e mesmo dentro dessas empresas, a gente possui equipes, né? Então, a gente tem o engenheiro, tem a equipe de orçamento, tem o gerente de projeto. Então, são todos os participantes que participam ali, estão trabalhando no projeto. E muitas vezes, quando a gente vê aí o fluxo de trabalho tradicional, cada uma dessas empresas ou cada uma dessas equipes tem ali o seu próprio repositório de arquivos, né? Então, muitas vezes, os arquivos ou as informações são aí transmitidas por link, né, pela internet, ou ficam ali perdidas na caixa de e-mail, manda documento por e-mail ou por WhatsApp, e cada uma aí fica se comunicando da sua forma, né? Então, a fonte da informação do projeto acaba ficando extremamente, né, fragmentada. Então, as informações e documentações ficam perdidas ali no e-mail, na caixa de e-mail. Então, muitas vezes alguém sai de férias e daí tem um documento, alguma informação que estava no e-mail de alguém, daí a gente não consegue rastrear onde estava a última versão do arquivo, ou muitas vezes é usado próprias pastas internas, né, dentro o servidor interno da empresa. Daí, se der problema no servidor, não dá para acessar ali, fica muito difícil de acessar os arquivos. Então, tem muitas vezes essa falha na comunicação entre as equipes e entre as empresas que fazem parte do projeto. Então, por exemplo, o engenheiro manda ali uma informação, um documento para a construtora que manda para a equipe de projeto, e a equipe de projeto mandou esse arquivo lá para o gerente de projeto. Aí todos os outros ali que fazem parte, as outras equipes que também fazem parte desse projeto, acabam não tendo acesso a essa informação que foi transmitida para todos, lá desde o engenheiro até o gerente de projetos. Então, o subcontratado, o orçamentista, o gerente de facilities e o proprietário ali do empreendimento acabam não tendo conhecimento das informações. E aqui a gente não está falando apenas de arquivos, né, de documentos, mas também estamos falando de informações como um todo do projeto. Então, dúvidas geralmente são tiradas aí através de e-mail ou de WhatsApp, né? Então, o gerente de projeto estava com uma dúvida ali o orçamentista estava com uma dúvida e foi perguntar para o gerente de projeto através de e-mail ou WhatsApp. E daí essa questão respondida, essa dúvida tirada, só fica ali entre esses dois agentes do projeto. Então, se essa dúvida for levantada mais para frente no projeto, o restante aqui das equipes não vão ter acesso, né, a essa questão que já foi respondida antes. Então, fica essa lacuna mesmo na rastreabilidade das informações. Então, tanto a questão de informações quanto a questão de arquivos e documentos do projeto. Fica tudo muito perdido. Já quando a gente trabalha com o ambiente comum de dados do Autodesk Docs, tudo fica
centralizado em uma única fonte da informação. Então, todas as equipes vão se comunicar através do Autodesk Docs. Então, a comunicação fica muito mais assertiva e simplificada. Então, não tem como aí acontecer casos da informação ou dos arquivos estarem desatualizados. Então, lá o pessoal da obra pegar um arquivo obsoleto para usar lá na construção. Então, não tem mais esse perigo da informação ficar perdida ali no meio do processo do projeto. Então, as informações ficam atualizadas para todas as equipes. Então, a gente fez o upload dentro do Docs de um documento, de uma nova versão, de uma nova revisão daquele documento, automaticamente o restante das equipes vão ter acesso somente à última atualização daquele arquivo. Então, não corre esse risco de ter ali acesso a informações desatualizadas no projeto. Também a gestão, dos problemas fica muito mais centralizado, aquela questão lá da rastreabilidade dos problemas. Então, o gerente ali do projeto consegue facilmente rastrear tudo que está acontecendo e toda a comunicação que está acontecendo no projeto. Então, tudo que o engenheiro está se comunicando com a construtora, o projetista ali de instalações, o projetista de cálculo estrutural, a parte de arquitetura, tudo que essas equipes estão se comunicando vai ficar somente ali armazenado dentro do Autodesk Docs. Então, o objetivo aqui principal do Autodesk Docs é centralizar todas as informações do projeto e ainda ter ali o computador conectado à nuvem. Todas essas informações estão ali salvas pela internet, na nuvem, então não corre o risco, já deu problema na máquina de alguém, perdeu todos os arquivos, todas as informações do projeto, ou está ali só com as informações estão presas só com algum subcontratado. Não, todas as informações estão atualizadas e carregadas lá na única fonte de informação, que é o Autodesk Docs. Então, vou mostrar aqui na prática para vocês como que é a interface, da plataforma do Autodesk Docs. Então, a interface aqui do usuário é bem simples, é muito fácil de mexer. Aqui a gente vê a estrutura de pastas do projeto, certo? Então, a gente consegue criar facilmente todas essas pastas e criar nessa estrutura de pastas e subpastas do projeto, onde nelas que a gente vai carregar todos os arquivos, Então, é bem fácil aí de criar essas pastas. Daí a questão, do controle de documentos. Então, uma vez carregados esses documentos na estrutura de pastas do Docs, a gente consegue visualizar diretamente dentro do Docs esses documentos. Então, aqui, estou colocando como exemplo um documento, um arquivo RVT, por exemplo, que é um arquivo do Revit. Então, uma vez esse arquivo carregado lá dentro do Docs, não é necessário a gente fazer o download desse arquivo para visualizar ele. A gente consegue visualizar diretamente pela plataforma. E são vários tipos de arquivos que a gente consegue ter essa visualização online, tanto 2D quanto 3D dentro do Docs. Então, temos aí, estou colocando aqui como exemplo, o RVT, que eu mostrei aqui. Aqui é um arquivo do Navisworks, o arquivo com a extensão NWC, que é lá do Navisworks. Arquivos também DWG, arquivos do
Word, né? Então, arquivos do Microsoft, então Excel, PowerPoint, tudo a gente consegue visualizar diretamente dentro aqui do Docs. Como também aqui, essa passarela é um arquivo IFC, que é o formato aberto aí da modelagem BIM. Então, a gente também consegue carregar dentro do Docs e só apenas clicando no arquivo, aqui na plataforma, a gente já consegue visualizar e explorar essa modelagem aqui em 3D diretamente aqui online, certo? E isso não só com modelagens 3D, né? Também com PDF, não é necessário fazer download para visualizar PDF, DWG, que é arquivo do AutoCAD, ou do Civil 3D, a gente também consegue visualizar diretamente no Docs. Aí aquela questão do padrão de nomenclatura dos arquivos que eu comentei no início da apresentação. Então, aqui no Docs, a gente consegue configurar como que vai ser a estrutura que o nome dos arquivos devem ter. Então, a gente consegue aqui pré-configurar dentro do Docs todos os caracteres que esse arquivo deve ter, quantos caracteres, qual é o separador ali, se é um tracinho, se é um ponto, se é o underline. Então, aqui, ó, que dá para visualizar melhor, nesse exemplo aqui, todos os arquivos que eu carrego em determinada pasta tem que ter esse padrão de nomenclatura. Então, aqui, né, o X está representando os caracteres, a quantidade de caracteres. Daí, quando tá certinho essa quantidade de caracteres, o separador vai ser um tracinho, depois vem mais 3, um grupo de 3 caracteres, depois mais 2 caracteres, e a gente consegue definir se esses caracteres devem ser numéricos, se devem ser alfanuméricos, a quantidade desses caracteres por grupo ali no nome do arquivo, e o que representa, né, cada uma desses códigos aqui do nome do arquivo. Então, o que acontece? Como eu comentei lá no início, caso alguém tente, né, uma vez configurado aqui esse padrão de nomenclatura dos arquivos, caso alguém tente subir no Docs um arquivo em que não esteja em conformidade com esse padrão de nomenclatura configurado, o próprio Docs já vai acusar falando, esse arquivo que você está tentando fazer o upload não está em conformidade com o padrão de nomenclatura, você deve arrumar tal caracteres para conseguir fazer o upload com sucesso aqui do arquivo, tá? E o bem interessante aqui, o muito interessante do Docs é que caso alguém subiu aqui o arquivo com o nome errado, ele tem uma pasta específica onde fica armazenado todos os arquivos que foram feito upload ali incorretamente, com o nome incorreto, né? Então, ele vai ficar esse arquivo com o nome incorreto, ainda vai ficar salvo numa pasta separada aqui do Docs, e ali fica fácil rastrear, né, se um arquivo foi feito ali, o upload corretamente ou não, tá? E a gente consegue arrumar o nome do arquivo diretamente aqui no Docs no momento de fazer o upload. Aí a questão de adição de membros dentro da plataforma. A adição de membros, né, de todos os participantes do projeto é feito através do e-mail da pessoa. Então, é mandado um convite para o projeto aqui do Docs, para o e-mail adicionado aqui, e a pessoa recebe diretamente no e-mail dela um link com acesso ao projeto da plataforma aqui do Docs. Então, a gente consegue adicionar esses membros
e separá-los por empresas, por exemplo, ou por função, ou por cargo aqui dentro do projeto. E daí fica bem mais fácil de você separar, né, por empresas, por equipes, e fica mais fácil de você gerenciar todos os membros que estão inseridos aqui no projeto. Uma vez feito aquela adição de membros ao Autodesk Docs, a gente faz aquela questão de permissionamento de acesso, né, que é aquela questão de hierarquia, quem vai poder executar quais ações dentro da plataforma. Então, aquelas questões, quem vai poder deletar arquivo, quem vai poder criar novas pastas do projeto, quem vai poder visualizar tal pasta, tal arquivo. Então, tudo isso é muito bem configurável aqui dentro do Docs. Então, a gente consegue, né, uma vez que a gente adicionou os membros dentro da plataforma e separou por equipes ou por empresas, a gente consegue configurar aí quais empresas ou quais usuários, quais membros individualmente vão acessar, vão ter acesso a quais pastas do projeto e qual vai ser esse nível de acesso. Se essa pessoa vai poder apagar arquivo, se ela vai poder fazer upload de arquivo, se ela vai poder apenas visualizar o arquivo e não vai ter permissão para fazer download. Então, todas essas configurações, o administrador aqui, o gerente do projeto, vai ter muita liberdade para configurar dentro da plataforma. Aí, no início, eu também comentei que o Autodesk Docs não é apenas ali um repositório de arquivos, né? Ele também trabalha ali com o fluxo de trabalho de revisão e aprovação desses arquivos. Então, dentro do Docs, a gente consegue também configurar fluxos de trabalho para fazer a aprovação ou revisão de documentos que estão carregados dentro do Docs. Então, aqui no caso, nesse exemplo que eu estou mostrando aqui na tela, é um exemplo de um fluxo de revisão em 2 etapas. Então, vai ter ali um revisor inicial, que vai escolher um arquivo aqui carregado no projeto. Ele vai dar aqui o nome para essa revisão, está submetendo esse arquivo aqui, e automaticamente o Docs já envia um e-mail informando aí para o próximo revisor que você tem até tal data para revisar tal documento. E fica tudo aqui no histórico da plataforma, quem revisou e quando revisou qual arquivo. Então, fica todo o progresso aqui dessa revisão do arquivo. E podemos fazer essa revisão também por arquivos individuais ou por pacotes de arquivos. Então, a gente pode pôr aqui um pacote de 10 arquivos aqui, PDF ou DWG, por exemplo, e mandar ele para revisão, e automaticamente o Docs vai alertar por e-mail a pessoa aí que é responsável por essa revisão, uma ou mais pessoas, e já vai notificá-la que ela tem até tal data para revisar todos os arquivos do pacote. E quando finalizar essa revisão, fica aqui concluído a revisão desses arquivos, tá? Com o status, né, a gente consegue também configurar o status do arquivo, então aprovado com comentários ou não aprovado. Então, tudo isso fica no histórico da plataforma. E aqui uma questão bem legal, né, quando a gente está ainda nessa questão de revisão de arquivo, é a questão de versionamento automático que o Docs faz. Então, aqui, se a gente observar, na coluna versão aqui do arquivo, na primeira vez que a gente carrega o arquivo, fica
automaticamente como V1, que é a versão 1 desse arquivo. Aí, quando a gente carrega esse mesmo arquivo novamente na plataforma, o Docs já entende que é uma nova versão daquele mesmo arquivo e automaticamente sobe aqui a versão para V2. E isso tudo aqui fica no histórico de versões desse arquivo. Então, quando a gente tiver aí 30 versões do mesmo arquivo, todas as 30 versões vão ficar disponíveis aqui para aquele membro que tem a permissão de ver, de visualizar, né, arquivos obsoletos do projeto. Nem todos os membros têm essa necessidade de visualizar arquivos obsoletos, mas ali para o gerente do projeto ou para o administrador aqui do projeto, vai ter acesso aqui a todas as versões que já foram carregadas dentro do Docs. E uma questão legal do Docs, muito bacana, é comparar essas diferentes versões. Então, tem uma comparação visual aqui, onde ele mostra na legenda aqui, em vermelho aqui, o que é da versão 2 desse documento, e em azul, o que é da versão 1. Então, esse exemplo aqui, um levantamento topográfico dessa área, a gente vê que na versão 1 tem aí algumas cotas que não estão contidas na versão 2, certo? E isso a gente consegue, comparar versões, a gente consegue fazer tanto com arquivos 2D, quanto com arquivos com modelagens 3D, como nesse exemplo aqui. Então, aqui foi removido, né, de uma versão para outra, essa parte aqui da modelagem, e a gente consegue ver aí, da versão 1 para a versão 2, o que foi alterado, o que foi removido ou o que foi adicionado. Isso em qualquer versão. Então, a gente consegue pegar, por exemplo, a versão 1 de um arquivo e comparar com a versão 10, por exemplo. Então, a gente tem essa liberdade para fazer esse comparativo visual entre os arquivos, certo? Também aqui, ó, uma outra questão é o gerenciamento de não conformidades. Então, ainda na questão de visualizar o arquivo dentro da plataforma, quando estamos visualizando, conseguimos atrelar, criar aí o que a gente chama de problemas, né? Que são pins que a gente coloca em determinado ponto desse documento, desse desenho, e conseguimos fazer anotações relativas aí a esse ponto do documento. Então, a gente consegue criar aí problemas e gerenciar não conformidades dentro do desenho, dentro do projeto. E todos esses problemas gerados ficam aqui no histórico, na aba problemas aqui do Docs, onde a gente consegue gerenciar todos esses problemas criados e o status desse problema. Então, se ele está pendente, se está em aberto, ou se já foi resolvido, já foi concluído. Certo? Então, essas são as principais funcionalidades, é bastante coisa, né? O Docs é uma plataforma bem completa para se gerenciar documentos de construção, e o Docs, uma das principais vantagens aí do Autodesk Docs é que ele já está incluso na licença do AEC Collection. Então, o AEC Collection é um conjunto aí de softwares da Autodesk, em que vem aí diversos softwares bem conhecidos, né, como o AutoCAD, o Revit, aí para a parte de infraestrutura vem o Civil 3D, o InfraWorks, para a parte de gerenciamento do projeto Navisworks, e diversos outros softwares. Aqui não coloquei todos os softwares que vêm dentro do AEC Collection aqui, mas aqui estão os principais, tá? É o Robot também, né? O Vehicle Tracking, e o Docs está aqui
no meio também, já incluso dentro da coleção aqui de arquitetura, engenharia e construção, certo? Então, caso você já tenha aí uma licença do IC Collection, você também já tem a licença do Docs, já incluso. Então, você já consegue utilizar, fazer todo esse gerenciamento de documentos já na plataforma do Autodesk Docs. Certo? Então, concluindo, esse é o valor que a gente tem do Autodesk Docs, né? Conectar, fazer a conexão de informações, de equipes, de fluxo de trabalho. Então, fazer toda essa conexão para que todas as informações do projeto não se percam ao longo ali de todo, desde o projeto básico, né, da fase ali de estudo do projeto, passando pelo projeto executivo, indo até o projeto em si, no canteiro de obras, na construção em si, certo? Então, basicamente, é fazer toda a conexão de equipes e de dados do projeto, certo? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de todos. A gente fica à disposição para responder qualquer dúvida e não percam, né, os próximos webinars, que vai ter muito mais conteúdo aí sobre o Autodesk Docs também. Obrigada, Juliana, por essa aula aí sobre Autodesk Docs. Lembrando que esse conteúdo ele fica disponível nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, então se você quiser rever, mandar para aquele amigo, você consegue também. Se também surgir alguma dúvida pontual referente ao assunto que a Juliana abordou, podem encaminhar no contato@x4b.com, que a gente encaminha aí para a nossa especialista e procura sanar a sua dúvida da melhor forma possível. É isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.